Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes, pelo Digital 7.2 ou pelo YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. E a gente começa a edição de hoje falando sobre transparência. Olha só, um ranking divulgado, agora sim, um ranking divulgado pelos tribunais de contas de todo o país, né, do Radar da Transparência, né, o que é elaborado por uma associação que reúne esses tribunais de conta, analisou a transparência de praticamente todos os órgãos públicos brasileiros e aumentou em quase 10% a nota da Assembleia Legislativa, que agora recebeu o selo Ouro em Transparência. O presidente Gerson Claro falou na sessão de hoje sobre essa conquista. Com muita honra, a nota da Assembleia na transparência registrada pela Tricom a nível nacional, a Assembleia recebeu nota 86,41, deputado Zeca, em transparência. É uma das assembleias com tecnologia de informação mais avançadas do Brasil. Esses dados são da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, a Tricom, por meio do Programa Nacional de Transparência Pública. Então, fica registrado aí agradecimento a todos os deputados que colocam no portal a questão dos servidores, que acompanham o trabalho, a primeira secretaria, a mesa diretora, neste rumo que a gente quer continuar trabalhando pelo Mato Grosso do Sul. Na avaliação do ano passado, a Lemes já havia conquistado o selo elevado, né, a nota elevada em transparência, e agora em 2024 nem passou pelo selo prata, já foi direto para o selo ouro, devido aos avanços na transparência. Falar agora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se reuniu nessa terça-feira e você acompanhou ao vivo com a gente aqui na TV Alemes. Vários projetos do Poder Executivo foram avaliados, entre revisões nas carreiras de servidores estaduais e também mudanças nos protocolos de fiscalização da Iagro. A repórter Ana Paula Gimenez acompanhou a reunião da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou pareceres favoráveis a 4 projetos que tratam dos cargos, atribuições e sistema remuneratório dos servidores estaduais. Os benefícios previstos terão impacto já na folha de pagamento de janeiro. Entendo que nessa construção, nesse diálogo, num trabalho de análise, né, dos impactos financeiros, eles conseguiram chegar, né, a esse reajuste de 18% para o Iagro e Iagro-Aer, nas outras carreiras foi 15%, e que, é claro, as negociações vão continuar, mas é muito bom saber que a partir do dia 1º de janeiro, esses servidores já vão estar tendo esse reajuste nos seus subsídios. Então, a importância, né, da valorização desses nossos servidores públicos e desse olhar do governo do Estado, que é claro, e não param aí, são vários segmentos que estão chegando, os cargos e carreiras. Benefícios esses que foram discutidos, né, por representação dos servidores, através de sindicatos, através sempre com um deputado ou outro acompanhando essas negociações. Se não foi tudo aquilo que era o anseio do servidor, mas nós temos sim um avanço esse que passa a vigorar os projetos que tramitaram hoje a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Por isso nós aceleramos para dar tempo ainda, né, até o próximo dia, até o recesso, a gente aprovar em primeira e em segunda na casa, entrar em vigor para que os funcionários possam ser beneficiados. A deputada Mara Caseiro também foi relatora do projeto de lei que garante segurança jurídica à inspeção e fiscalização de produtos de origem animal no Estado, cujo parecer foi aprovado pela comissão. A Iagro já faz essa inspeção, né? Mas você regulamentar esse trabalho, né, de inspeção que foi feito nesse projeto, além disso, as multas também, ali tem um regramento de que traz também a diminuição dessas multas, o parcelamento dessas multas, que tem alguns regramentos. Então, ali, nesse projeto de lei, além de trazer
a legalidade, né, da inspeção feita pelos fiscais da Iagro, cuidando aí da sanidade dos produtos de origem animal, o governo também trouxe algumas normas para que essas multas que forem atribuídas, no caso de autuação, né, pelos nossos fiscais sanitários, também possam ter algum parcelamento e também um percentual de diminuição de acordo com o regramento que este projeto trouxe. Pois é, e todas essas matérias que foram analisadas hoje pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação já devem ser incluídas para votação na pauta das próximas sessões ordinárias aqui na Lemes. 11h27 em Mato Grosso do Sul. A gente segue ao vivo com a redação final, agora recebendo aqui nos estúdios da TV Lemes a deputada Gleice Jane. Deputada, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Deputada, aqui na sessão de hoje, falou sobre vários assuntos. A gente gostaria de ressaltar, aliás, começar a nossa conversa aqui, inclusive, falando sobre a audiência pública na semana passada. Né, deputada? A senhora representou a Assembleia Legislativa numa discussão bastante importante, o impacto das queimadas nas comunidades ribeirinhas. O que deu para tirar dessa discussão de lá? Mais uma vez, muito bom dia, obrigado novamente. Bom dia ou boa tarde para quem já almoçou, né? Mas nós estamos aqui hoje nós fizemos uma fala pouco sobre o que aconteceu nessa viagem. Foram 4 dias em Corumbá. Nesse processo, nós foram 3 atividades. Uma delas foi uma visita às comunidades ribeirinhas, que são aquelas pessoas que moram à margem do rio e que têm muito pouco contato com a população da cidade. Né? Essas pessoas, para elas poderem se locomover das suas casas até a cidade, elas precisam andar de barco. Esses barcos demoram muitas horas, no mínimo 6 horas de viagem, então é uma viagem demorada. Né? E por estar muito afastada, a gente então fez esse trabalho de ir até elas, né? Para que a gente pudesse ouvi-las. Então, nós fizemos essa atividade em 2 dias, depois nós participamos de um seminário, estivemos junto num seminário que foi organizado pelos movimentos sociais, por várias organizações, e depois nós fizemos então uma audiência pública. Então foram muitos relatos, muitas falas importantes, que fez a gente perceber e observar a necessidade da gente dar uma atenção especial hoje ao Pantanal e o quanto o Pantanal é importante nas nossas vidas. Nós percebemos nesse ano, quando o fogo começou a queimar parte do Pantanal, que a fumaça chegou até nós. Então, nós entendemos, dessa vez, que o que acontece no Pantanal tem uma relação muito direta com a nossa vida aqui em Campo Grande, em Dourados. Eu estive em Dourados no período do fogo e lá a fumaça estava pior do que estava aqui em Campo Grande, inclusive. Então, isso trouxe problemas respiratórios para toda a população, né? E agora imagine como era a vida dessas pessoas que estavam lá diretamente lidando com o fogo, né? Então, nós fizemos esse trabalho de escuta da população e foi um momento importante para a gente pensar políticas públicas de atenção especial para a população, mas uma população que tem uma preocupação muito grande em preservar e manter vivo o Pantanal. Na manifestação da senhora durante o grande expediente, achei assim, interessante no sentido de chamar a atenção, não por ser uma coisa, né, interessante, mas no sentido de legal, a situação da escola que a senhora mencionou, né, que uma chuva abençoada, a senhora tem inclusive usou esse termo, né, evitou uma tragédia maior nessa escola. Bom, a partir de todos esses debates, deputado, dessa escuta ativa que a senhora mencionou, que aconteceu durante a passagem da senhora por lá, a própria comunidade deu indícios, né, de uma política pública, quais são as demandas delas nessas situações mais emergenciais, que caminhos o poder público poderia tomar? Olha, nós saímos de lá com uma relação grande de demandas da política, né? Uma delas da saúde. A população sente a necessidade de ter um atendimento mais efetivo da saúde lá, um posto de saúde que esteja próximo, porque, como eu disse, é muito longe da cidade para a população ir. Hoje ela é atendida 4 vezes ao ano, passa os Povos das Águas, né, que tem ali atendimento público também, mas não é o suficiente para atender uma demanda de urgência. Então, há uma reivindicação da comunidade que tem um posto de saúde por perto. Há também uma reivindicação no campo da educação. Eles reivindicam que tem uma escola de nível médio para atender as crianças, porque as crianças estudam em salas multisseriadas do 1º ao 5º, do 6º ao 9º, mas não tem
uma experiência de ensino médio para ficar na comunidade. Então, os adolescentes jovens que precisam estudar no ensino médio, eles precisam se deslocar da sua área, ir para uma escola e, às vezes, eles ficam em torno de 2 a 3 meses sem retornar para suas famílias, sem encontrar suas famílias, né? Então, há uma reivindicação porque muitos jovens não vão. Então, tem muitos jovens que não estão estudando e que gostariam de estudar e de permanecer naquela comunidade. Bom, a gente observou demandas na saúde e na educação, mas teve algo que me chamou a atenção também, que foi o relato da população em dizer que eles têm dificuldade de participar de um processo eleitoral, porque a urna não chega até a comunidade. E como a urna não chega lá, é muito caro sair daquele espaço para votar. Isso me chamou muita atenção porque uma comunidade que não vota ou que não tem facilidade para exercer a sua cidadania, que não é lembrada no período eleitoral, então ela também, pós-eleição, menos ainda, né? Outra coisa que a gente também observou é que as políticas que a população passou a ter no último período, como acesso à energia, como a água, que hoje é uma água tratada, a população passou a ser evidencializada e percebida depois do fogo de 2020. Quer dizer, então o fogo acabou trazendo em evidência uma população que estava abandonada e afastada, né, dentro do poder público. Então, acho que tem muitas demandas apresentadas. Ao longo dos próximos dias, a gente vai apresentar várias indicações, vários requerimentos e tudo que nós recebemos de demandas, nós vamos dar os encaminhamentos ao poder público estadual, ao poder público municipal, ao poder público federal. Mas nós também tivemos na audiência pública 2 encaminhamentos importantes que eu acho que a gente pode dizer. Uma delas é a necessidade de se criar uma conferência dos municípios que estão envolvidos no Pantanal, uma conferência que seja transfronteiriça, que ultrapasse as fronteiras do país, das fronteiras do estado, mas também as fronteiras do país e que consiga olhar para o Pantanal na sua totalidade e pensar políticas nacionais e internacionais que consiga olhar com a necessidade que o Pantanal tem hoje para a sua proteção. Mas para isso também é importante que a gente tenha dados, elementos, pesquisas, que hoje faltam bastante. E uma outra proposta que a comunidade também apresentou, que foi apresentada como um dos encaminhamentos também na audiência pública, é a criação da Universidade do Pantanal, que seria uma universidade, né, segundo o que eles apresentaram, seria uma universidade que extrapole também as relações do Estado, que também extrapole as relações do país, que consiga olhar para toda a dimensão do Pantanal na sua totalidade e que dentro de uma universidade você pode ter um hospital universitário para atender a população, que identifique os problemas de saúde da população, que estude essa população. A gente também tem uma demanda de ter um hospital veterinário de animais silvestres, porque os animais que estão ali também precisam de um atendimento e hoje não existe esse hospital lá. Quando uma onça passa mal, que precisa de atendimento, como a gente viu em 2020, né? As onças que foram machucadas pelo fogo, elas precisaram ser deslocadas até Campo Grande. É um trajeto muito grande e perigoso também, porque uma onça que faz um trajeto desse, ela pode acordar no meio do caminho, colocar a população em risco. Então, é preciso ter um hospital universitário que cuide dos animais. E algo que me chama muita atenção, que no processo de escuta das pessoas, da população, há um envolvimento emocionado de toda a população com o Pantanal. Mas há também uma preocupação muito grande. Todo o povo do Pantanal, quando a gente pergunta quais são as expectativas futuras para o Pantanal, a gente recebe a resposta em lágrimas. A população ribeirinha hoje tem muito medo de que o que está acontecendo hoje isso possa significar a destruição do meio ambiente, a destruição do Pantanal. Então, acho que eu venho de lá com muita preocupação, com atenção e com uma necessidade, assim, venho com a responsabilidade de trazer a voz dessa população para que a população seja observada, percebida, mas não só isso. Que a gente consiga entender que a voz dessa população é uma voz importante para o estado do Mato Grosso do Sul. Porque nós também observamos que a fumaça que pegou no Pantanal atingiu nós aqui, atingiu a população aqui em todos os lugares, né? Mas não é só sobre a fumaça.
o fogo é consequência da seca. A seca também foi percebida em vários lugares do estado do Mato Grosso do Sul, com poços que não tinham mais água, com a falta de chuva, os rios que estão secando. Nós temos um problema emergente que é o cuidado com as águas no estado do Mato Grosso do Sul. Então, pensar politicamente, de forma científica, mas também a gente ter um plano de ação construído com toda a população, com base na ciência, é fundamental para a gente garantir a existência do Pantanal, para a gente garantir a vida das nossas águas, dos nossos rios. E aí eu acho que a gente precisa também lembrar que nós somos parte do meio ambiente. Nós não somos ninguém distante do meio ambiente. Se as águas não estiverem produzindo vida em abundância, é a nossa existência que também passa a ser questionada e colocada em jogo. Então, acho que neste momento é hora da gente parar, debater, conhecer, saber o que está acontecendo no Pantanal e pensar políticas de proteção ao meio ambiente. Bom, achei interessante pelo que a senhora falou, né, esses relatos que a senhora trouxe agora, que inclusive deve se transformar em indicações e requerimentos, que inclusive quem nos acompanha aqui, acompanha as sessões pela TV Alemes, vai ver isso se materializando também por meio dessas proposições. Deputada, antes da gente encerrar, queria que a senhora comentasse rapidamente, no pequeno expediente da sessão de hoje, a senhora falou sobre uma minuta de decreto que há de ser encaminhada ao governo federal com relação ao reggae, né? Aqui na Assembleia Legislativa já houve uma discussão que inclusive já se transformou em lei estadual, né? O dia do reggae aqui no nosso estado. Agora a faz uma proposição semelhante para também que o reggae seja valorizado em nível nacional. Isso mesmo, assim, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma associação do reggae que traz para a gente aí essa alegria. A gente sabe que é uma cultura, uma dança bonita, que tem influências africanas, afro-caribenhas e que o Brasil é o segundo consumidor de reggae no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos, né? E essa é uma minuta que foi construída por associações, por militantes dessa cultura no estado inteiro. Poucos estados não participaram e eu acho que apenas um estado não esteve nas reuniões que foram construídas essa minuta, mas lá também existe algumas organizações. Então essa minuta foi construída assim por várias pessoas, com muita vontade de instituir uma política nacional do reggae no Brasil, né? E isso também ela é motivada porque o hip hop tem essa política. Então, nós somos provocados a apresentar essa minuta e nós estamos apresentando essa minuta, então, aqui para a ministra Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, para o ministro Camilo, que é o ministro da Educação, e também para o presidente Lula, né? Então, a gente acha que estamos apresentando aqui, levando uma demanda de uma população, de uma comunidade que traz alegria, né? O reggae é um ritmo gostoso, um ritmo que todo mundo que escuta gosta, assim, eu nunca vi ninguém dizer, olha, eu não gosto de reggae, né? Então, eu acho que é muito importante a gente promover essa cultura, e não só o ritmo, né, da dança, mas ela traz consigo também uma cultura numa forma de se vestir, numa forma de produção econômica, criativa. Então, ela envolve muitos elementos da sociedade que é importante a gente ter nesta minuta, da gente ter uma política nacional de institucionalização, né, da cultura reggae no Brasil, para a gente poder fortalecer a cultura de uma forma geral e fortalece a música, a dança, a cultura, mas também a economia baseada numa economia criativa e uma economia cultural. Bom, então é isso, 11 horas e 41 minutos em Mato Grosso do Sul. Para quem está acompanhando a gente ao vivo, nós acabamos de conversar aqui no Redação Final com a deputada Gleice Jane do PT. Deputada, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora e uma excelente semana. Muito obrigada, eu que agradeço. Essa semana é Semana de Consciência Negra. Amanhã, pela primeira vez. Amanhã, pela primeira vez, nós temos um feriado nacional, mas não é um momento só da gente se divertir, mas um momento da gente refletir. E essa política do reggae, ela é uma política que também tem muita relação com esse mês da consciência negra, porque a cultura reggae é uma cultura que tem bastante influência africana e caribenha nessa proposta. Pois é, então um primeiro momento de reflexão, né? Pela primeira vez. Mais uma vez, obrigado, deputada. Eu que agradeço, obrigada. Bom, 11 horas e 42 minutos em Mato Grosso do Sul, é isso, né? A deputada Gleice Jane mencionou aí proposições, requerimentos que devem ser apresentados com relação aos diálogos com as comunidades tradicionais lá em Corumbá, especificamente no dia de hoje, e que ela acabou de comentar, essa indicação a ser encaminhada ao governo federal para falar sobre uma política nacional do reggae, né? Essa, em específico, já deve ser incluída na pauta das próximas sessões aqui na Assembleia Legislativa.
11h42, falando em sessões, ordem do dia, vamos agora então falar dos projetos que foram aprovados pelos deputados estaduais nesta terça-feira, 19 de novembro de 2024. E a gente começa falando do projeto de lei de número 231, encaminhado pelo Poder Executivo, matéria que foi discutida, votada e aprovada em segunda discussão pelos deputados estaduais e que autoriza o governo do estado a prestar uma contragarantia, uma segunda garantia à União, ao governo federal, em um empréstimo que vai ser feito pela Sanesul. São 200 milhões de reais numa linha de financiamento do Programa de Aceleração do Crescimento junto à Caixa Econômica Federal. E o governo justifica que a Sanesul deve investir esses valores em melhorias e ampliação dos serviços de saneamento básico. Matéria aprovada em sua segunda discussão, não passou por emendas ao longo da tramitação, então já segue para a sanção do governo. Próximo item. Nós temos também uma outra matéria, um outro projeto do governo do estado, uma doação de imóvel com encargo ao município de Sonora. Está aqui o projeto de lei de número 183, também aprovado em segunda discussão, autorizando então o Poder Executivo a doar um imóvel com encargo ao município de Sonora, e tudo isso para a regularização dos imóveis em que já estão construídas as sedes dos poderes municipais executivo e legislativo. A gente sempre explica quando o Poder Executivo estadual quer fazer uma doação de imóvel a um município, é necessária essa anuência prévia dos deputados estaduais, então, que aprovaram em segunda discussão, matéria que também vai para a sanção do governo. E outra matéria que vai para a sanção do governo é o próximo item, o projeto de lei de número 129, o autor é o deputado Júnior Mock, na verdade, matéria aprovada hoje em redação final pelos deputados estaduais e que obriga os planos de saúde a informarem o descredenciamento de hospitais, de clínicas, laboratórios, médicos ou assemelhados, né? E também avisar os novos credenciamentos. O que acontece, o deputado Júnior Mock coloca na justificativa. Muitas vezes, uma pessoa que tem um plano de saúde tem o hábito de procurar um determinado laboratório ou um determinado profissional. Esse profissional se descredencia, o beneficiário não é avisado e só quando ele já está no local é que fica sabendo que não é mais conveniado a tal plano de saúde. Então, essa anuência, esse aviso prévio pode ajudar a evitar contratempos. Aviso esse que deve ter 30 dias de antecedência por meio eletrônico. Vários planos de saúde já têm seus aplicativos, mas também pelo meio impresso. O PL 129, então, aprovado em redação final, segue também para a sanção. E o último item da pauta de hoje é o projeto de resolução de número 113. O autor é o deputado Paulo Correia, primeiro secretário da Casa de Leis. Matéria discutida, votada e aprovada em discussão única, concedendo comenda de mérito legislativo. Nome sempre tramita de maneira reservada, mas que após a aprovação é sempre dada a publicidade. Além desses 4 itens da pauta de hoje, os deputados também deliberaram sobre os requerimentos, as indicações. Uma indicação ela foi retirada de pauta para um pedido de vista, então tivemos 2 requerimentos, 29 indicações, uma moção de aplauso e 9 moções de congratulação. Esse então um balanço das discussões, das votações de hoje na ordem do dia. 11h46, falar agora das bets, né? Um assunto que infelizmente tem sido muito pauta, muito em razão também do vício, né, que tem predominado sobre vários jogadores, né, que não conseguem se controlar, beneficiários de programas sociais que também têm utilizado esses valores a título de programa social para fazer apostas online. O deputado Pedro Kemp, na sessão de hoje, apresentou uma indicação que, se aprovada, deve ser encaminhada ao governo federal, solicitando estudos para a proibição das bets aqui no Brasil. As famílias brasileiras estão sofrendo as consequências das chamadas bets de jogos conhecidos como tigrinho, porque causaram um aumento de endividamento e diminuição de recursos para itens básicos ao adoecimento mental e até mesmo suicídio de pessoas que entraram no ciclo das dívidas insanáveis, incluindo problemas com os chamados agiotas. Setores da sociedade de diversas abrangências estão denunciando os danos causados pelas apostas online. Uma dessas organizações foi a Confederação Nacional do Comércio, que ajuizou a ação no STF, questionando a constitucionalidade da lei. Inclusive,
muitas famílias que são beneficiárias dos programas sociais, Bolsa Família e etc., passaram a utilizar parte dos recursos com esses jogos, com essas bets. E, portanto, o governo federal já vem tomando providências no sentido de proibir a utilização dos recursos dos programas sociais para esta finalidade. Então, é urgente a ação do Congresso Nacional no sentido de apropriar do seu papel e revogar as leis que estão em vigência e que atraíram tantos problemas para o país. 11h48, falar agora de BR-163. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União se posicionou por maioria de maneira favorável à repactuação do atual contrato com a CCR-MS Via. O fato, a notícia, foi repercutida hoje no plenário, inicialmente pelo deputado Roberto Achioca, que criticou a decisão do TCU, muito em razão pela não duplicação total da BR-163 no trecho pelo qual ela passa aqui em Mato Grosso do Sul. Estou estudando a decisão, né? Mas continuo manifestando o meu inconformismo, mesmo porque a nossa BR-163, pela proposta, vai permanecer até 2054, com 60% dela em pista simples, ou seja, 500 quilômetros. Teremos aí a oportunidade, segundo a decisão, o acórdão, de uma realização de audiência pública, onde terão que ser dada a oportunidade para que haja uma manifestação pública com relação a esse entendimento pela repactuação. Até parece-me também que tenha outras empresas poderão participar, segundo entendi ali do acórdão, poderiam participar desse processo da eventual recontratação. Mas, enfim, é um grande retrocesso. Eu fico imaginando 500 quilômetros em pista simples, mais 30 anos, deputada Mara. É um negócio assim que vai chegar daqui a pouco, daqui 10 anos, 5, 10 anos, pelo movimento econômico que o nosso Estado atinge, crescendo muito mais que o PIB, na média do PIB nacional. Aí terá o poder público que, se eximindo da sua responsabilidade de cuidar das rodovias, talvez pedir autorização para a CCR para que possa fazer a duplicação com dinheiro público. Porque, obviamente, se a CCR não duplicou até hoje, como estava previsto no contrato inicial, ela não irá duplicar 500 quilômetros só por uma questão de sensibilidade. Eu quero deixar registrado aqui que vidas humanas não têm preço. Então, nós temos que entender que pagar um pedágio talvez um pouco maior que fosse, mas há a necessidade preemente da duplicação da BR-163, mesmo porque continuo na tese, sem duplicação, pedágio não. Deputada Mara Caseiro também falou sobre esse assunto, criticou a decisão do TCU, mostrando preocupação com trechos mais perigosos da BR-163, em especial no sul de Mato Grosso do Sul. Me preocupa muito a pactuação dos moldes que está. Não que nós não queremos a pactuação da CCR dentro do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Queremos, mas a preocupação é exatamente no mesmo viés que o deputado Achioca falou. Não é possível que a gente vai ficar mais 30 anos sem a duplicação da BR-163. É inadmissível isso. Então, o que eu entendo é que a gente tem que reavaliar o que consta nessa repactuação. Porque, pelo que a gente pôde observar, são 200 quilômetros que nós teremos de duplicação, mais 100 e poucos quilômetros de faixa adicional. E isso nos preocupa por quê? Será que nos trechos mais acidentados, e posso citar aqui o trecho de Mundo Novo a Eldorado, de Eldorado a Mundo Novo, de Mundo Novo a Eldorado, que nós temos trechos que têm ceifado vidas. Será que esses trechos mais difíceis, Achioca, serão duplicados ou será que são pegos ali os trechos mais fáceis? Então, nos preocupa essa repactuação no sentido da não duplicação. E eu continuo também no mesmo viés do deputado Achioca. Sem duplicação, pedágio, não.
11h52, a gente fala agora sobre a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, município de Dourados. A deputada Lia Nogueira apresentou 2 indicações específicas lá para o município. A gente começa falando sobre um pedido de informações da parlamentar sobre o andamento das obras do Hospital Regional de Dourados. Nós recebemos essa semana muitos questionamentos de usuários do SUS, não só de Dourados, mas também dos demais 33 municípios da macro-região que são atendidos em Dourados. E eles questionam a conclusão dessa obra, que é uma obra emblemática e uma obra que vai ajudar a resolver o problema da saúde na região do Cone Sul. E nós estamos, portanto, entrando com esse requerimento. De que forma está esse cronograma, quando essa obra do Hospital Regional de Dourados será concluída e, de fato, concluído quando o hospital realmente vai entrar em funcionamento. Também não adianta a gente só falar de uma entrega de uma obra grandiosa como essa, se ela não for ativada. Com certeza o Hospital Regional ele vai poder atender essa demanda, que é uma demanda represada. Hoje nós temos aí a saúde, que fica o Hospital da Vida com o Hospital de Portas Abertas lá em Dourados, atendendo essa macro-região, mas a gente sabe que nós vamos ter aí um atendimento de excelência, uma melhoria e uma cobertura maior ainda com o Hospital Regional. E depois do caso do assassinato de um médico em uma unidade básica de saúde no interior de Mato Grosso do Sul, no município de Douradina, a deputada Lia Nogueira requereu informações ao prefeito de Dourados com relação à segurança das unidades básicas de saúde por lá. Na semana passada eu estive na UPA lá em Dourados, e conversando com médicos, com enfermeiros, técnicos em enfermagem, eles já colocavam esse sentimento de temor em relação à segurança lá na UPA. A UPA em Dourados atende Dourados e também os municípios da região, e lá nós não temos nenhuma garantia de segurança, não há vigilância. O que só existe lá é um vigilante, mas que ele cuida só do patrimônio, né, o patrimônio público. E na semana passada, deputado Pedro Kemp, conversando com esses profissionais de saúde, eles já colocavam esse temor, já que foram registrados vários casos de violência contra médicos, contra enfermeiros, usuários do SUS, pessoas que estão entrando na UPA e agredindo esses profissionais, e não só na UPA, mas já ocorreram casos também nos postos de saúde. E a gente já estava preparando esse requerimento e quando foi ontem, nós nos deparamos aí com um caso, uma tragédia realmente, mas uma tragédia anunciada, que ocorreu em Douradina. Um usuário do SUS, descontrolado, entrou armado com uma faca, atingiu o médico, que veio a óbito ontem, e ontem à noite ainda, depois de uma tentativa de fuga, o suspeito acabou sendo morto. Então é uma questão que nós precisamos priorizar. Não há qualquer aparato de segurança hoje, principalmente nos municípios do interior, e nós precisamos proteger esses profissionais de saúde que estão no dia a dia ajudando a salvar vidas. 11h55, a gente fala agora sobre uma indicação apresentada pelo deputado Pedro Kemp, ainda na sessão de hoje, requerendo informações ao governo do estado com relação à situação da UNEI Dom Bosco aqui em Campo Grande. De acordo com o parlamentar, há relatos de insalubridade na unidade. Foi constatado pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, através da 5ª Defensoria Pública da Infância e Adolescência de Campo Grande, que tem como titular o defensor Rodrigo Zocal Rosa, e o Núcleo de Direitos Humanos, com a defensora pública Thaisa Raquel Medeiros Defante, que os adolescentes da UNEI Dom Bosco estão vivendo em condições insalubres. A vistoria identificou falta de água, falta de luz com frequência, privando os adolescentes de realizarem ações elementares de higiene básica, como escovar os dentes e tomar banho.
Além disso, foi constatada precariedade na alimentação fornecida, seu armazenamento inadequado e a falta de cuidados sanitários com os alimentos. Essa é uma situação que aumenta o risco de doenças e infecções, prejudicando a saúde física e mental desses jovens, influenciando de forma negativa o seu estado emocional e o próprio processo de ressocialização. Na verdade, como falar em ressocialização desses jovens se eles são submetidos a essas condições de insalubridade, falta de higiene, falta de uma alimentação adequada, falta de luz, de energia. Então, nós temos que exigir do poder público providências urgentes no sentido de garantir o mínimo de dignidade a esses jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas na UNEI, Unidade de Internação Dom Bosco. E hoje às 14 horas, 2 da tarde, aqui na TV Alemes, você vai acompanhar mais uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia da Pesca, que é coordenada pela deputada Mara Caseira, que reforçou o convite na sessão de hoje. Senhor presidente, hoje nós teremos a reunião da Frente Parlamentar da Cadeia da Pesca da nossa querida Mato Grosso do Sul, do nosso querido Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de convidar aos nossos deputados que fazem parte, integrantes da Frente Parlamentar, a partir das 14 horas no plenarinho. Então, estão todos convidados para que a gente possa discutir várias pautas pendentes dos nossos pescadores profissionais. E o deputado Zeca do PT, que preside a comissão sobre os assuntos indígenas e quilombolas, anunciou que deve participar na próxima quinta-feira da assinatura de um convênio entre o governo do estado e a Itaipu Binacional, que deve ajudar a solucionar o problema de falta de água em comunidades Guarani-Kaiowá, aqui em Mato Grosso do Sul. Estará sendo celebrado, presidente, um convênio articulado, e é bom que se registre porque tem que fazer justiça, articulado particularmente pelo deputado Wander Lobé, um convênio entre Itaipu Binacional e o governo do estado de 60 milhões de reais. 45 milhões de reais alocados pela Itaipu, com contrapartida de 15 milhões do governo do estado para resolver, Pedro Kemp, o problema de água do nosso povo Guarani-Kaiowá. Um evento extraordinariamente importante, e eu quero essa importante articulação do governo do estado, a sensibilidade, mais uma vez, do governo Rieder, do governo Lula, em buscar mecanismo que seja capaz de definitivamente resolver um dos mais graves problemas que nós temos no estado com relação às comunidades indígenas, que é o problema da água potável. Como presidente da Comissão de Agricultura Familiar Indígena e Quilombola, quero comunicar e pedir licença a Vossa Excelência, porque com certeza não estarei na sessão na quinta-feira cedo, me desloco para participar desse evento importante em Ponta Porã. Então é isso, meio-dia em ponta em Mato Grosso do Sul. A gente vai chegando ao encerramento da edição de hoje aqui do Redação Final, agradecendo sua companhia nesse começo de semana. Lembrando, mais uma vez, amanhã, dia 20 de novembro, pela primeira vez, o Brasil vai ter o feriado do Dia da Consciência Negra, um dia também de muita reflexão sobre o assunto. As atividades do plenário, também aqui da nossa programação ao vivo da TV Alemes, retornam na próxima quinta-feira e começa já com primeira discussão, aliás, às 8h45, com a Maritê Kogo e o Gustavo Fax, já antecipando que deve ser assunto da sessão plenária. Outras notícias você confere sempre lá no nosso site, www.al.ms.gov.br, o site da Alemes também destacando o selo ouro em transparência pública obtido aqui pela Assembleia Legislativa junto à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, um excelente feriado. Redação Final volta na próxima quinta-feira, logo após a sessão plenária. Tchau!